Olá, todos e todas. Meu nome é Aline, sou PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Sul 1 e venho aqui hoje, em nome da equipe dos anos iniciais, apresentar para vocês algumas orientações sobre a realização da AP do segundo bimestre. Estou aqui hoje para explicar para vocês como vai ser feita a aplicação da AP do segundo bimestre de 2020 do terceiro ano. Eu vou explicar para vocês como realizar a avaliação de língua portuguesa. Orientações para a realização da AP. Procurar um local calmo para realizar a atividade. Separar todos os materiais necessários: lápis, borracha, apontador, caneta, marca-texto, entre outros. Então, vocês separam todo esse material antes de começar a sua prova. Por quê? Se você precisar apagar ou quebrar a ponta do lápis, você não precisa levantar e ter que ir até outro local procurar esse material. Você já tem todos eles ali na sua mão, pertinho de você. Então, você consegue ganhar tempo. Então, já deixa tudo separadinho para você não ter que ficar se deslocando toda hora dentro da sua casa e ter uma maior concentração enquanto você realiza a sua prova. Fazer a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Então, algumas questões vocês vão precisar ler sozinho. Então, vocês pausa o vídeo, faz a leitura, não entendeu a pergunta ou não entendeu o que está no texto, lê de novo até você conseguir entender. Ler as questões sobre o texto e as alternativas, para em seguida marcar as respostas. Então, quando a gente tiver questões de alternativa, você lê o texto, lê as alternativas, lê o texto de novo, lê as alternativas de novo, para depois você marcar a alternativa que você acha correta, para você marcar a sua resposta. Se for necessário, volte ao texto e às alternativas para responder a questão. Isso não tem problema. Você pode pausar o vídeo, ler e voltar ao texto até que você ache a resposta para aquela pergunta e marque a alternativa correta. Pausar e voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Vocês não precisam me acompanhar enquanto eu vou fazendo a avaliação. Vocês podem pôr na questão, pausa o vídeo, responde, depois você continua. Questão 1. Escrita de uma quadrinha, autoditado. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou colocar para vocês aí uma quadrinha, onde vocês vão ter que ouvir e escrever essa quadrinha, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Vou colocar mais uma vez, presta bastante atenção na letra, porque vocês vão precisar escrever essa quadrinha todinha aí nessa linha. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Então, é essa quadrinha que vocês vão escrever. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar na música quantas vezes vocês acharem que é necessário. Pausa o vídeo, escuta um trecho, escreve,
escuta outro trecho, pausa o vídeo, escreve, vai fazendo com calma, não tenha pressa. Escute a quadrinha quantas vezes você achar que for necessário, até que você conseguir escrever ela toda. Questões 2 e 3. As questões 2 e 3, vocês vão responder fazendo a leitura do texto do sapo e o escorpião. Então, vocês vão fazer a leitura do texto e esse texto ele vai ajudar vocês a responderem a questão 2 e a questão 3. Então, na questão 2, ele tem uma pergunta que tem algumas alternativas. Então, você vai ler a pergunta, vai ver quais são as alternativas A, B, C ou D e assinalar um X naquela que você acha que é a resposta correta. Lembrando, toda vez que eu tenho uma pergunta com alternativas, eu só tenho uma alternativa correta. Então, eu só vou marcar o X em uma das alternativas. Questão 3 também é referente àquele texto. Você vai fazer a leitura do texto e vai responder essa pergunta que está aí. Questão 4. Leitura e escrita de um texto. A criança que digitou um trecho do poema de Cecília Meirelles no computador cometeu alguns erros. Encontre os erros que ela cometeu e reescreva o texto corrigindo-os. Então, uma criança digitou um poema no computador, só que ela escreveu algumas palavrinhas erradas. O que vocês vão fazer? Circula aí nesse texto as palavrinhas que vocês acham que está errada e depois vocês vão reescrever o texto corrigindo todas essas palavrinhas. Então, aí embaixo vocês têm algumas linhas, vocês vão reescrever o texto todo, só que dessa vez vocês vão corrigir todas as palavras que essa criança digitou errado. Questão 5. Jogo dos 7 erros. Quem digitou o trecho da história O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro cometeu alguns deslizes ao escrever as palavras com as letras R e S. Localize os 7 erros. Então, aí nessa questão, a gente tem um trecho da história do Príncipe Rã ou Henrique de Ferro, e essa pessoa, ela já deixa uma dica. Tem 7 palavrinhas erradas. Então, você vai procurar lá no texto quais são as 7 palavrinhas. Você pode sublinhar, você pode passar marca-texto, você pode circular aquelas palavrinhas que vocês acham que estão erradas. Depois, vocês vão marcar a alternativa onde está todas as palavras. Então, eu tenho a alternativa A, B, C ou D. Qual dessas alternativas tem as 7 palavrinhas que estão escritas erradas no texto? Então, procura lá e marca um X na alternativa que tem as 7 palavrinhas que estão erradas dentro da história. Questão 6. Leia o trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões e responda a questão. Então, vocês vão fazer a leitura do texto e vão marcar um X e responder a questão. Essa questão, ela também já tem algumas alternativas. Então, leia o texto, leia a pergunta, leia as alternativas e vê qual delas responde a sua pergunta. Está em dúvida? Leia o texto de novo, leia a pergunta de novo e leia as alternativas, para somente depois você marcar um X naquela que você acha que está correta. Questão 7. A questão 7 também, vocês vão fazer a leitura do texto. Então, a gente tem aí um cartaz, né, onde tem algumas informações, e ele pede para você marcar um X na alternativa que indica o assunto do texto acima. Então, olha o cartaz e vê qual é o assunto desse texto, tá? Alternativa A, B, C ou D. Questão 8, também vai ler o texto e marcar um X na alternativa correta. Lembrando, todas as questões que têm alternativas, eu só posso marcar
uma delas correta, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Leia o texto, leia as questões, volte no texto. Não tenha pressa de poder marcar a alternativa. Questão 9. Vocês vão ler um trecho do conto da Chapeuzinho Branco e responder a questão. Então, faz a leitura e responde a questão. Ao contrário das anteriores, essa você vai precisar escrever. Então, leia o texto, leia a pergunta e coloque aí nas linhas abaixo a sua resposta. Questão 10 também. A gente tem aí um texto, vocês vão fazer a leitura dele, é um quadrinho, e vocês vão responder a questão que está aí embaixo. Na questão 11 também, vocês vão fazer a leitura dessa tirinha e vão marcar a alternativa correta para a pergunta que está logo abaixo. Questão 12. A questão 12, a gente tem aí um outro gênero textual, né? Que vocês precisam fazer a leitura, ver o que ele está pedindo para vocês fazerem e assinalar lá embaixo a alternativa que está correta. Com essa questão, a gente chega ao fim da nossa avaliação. Boa sorte a todos e até a próxima.